200 anjos desceram do céu, se relacionaram com mulheres humanas e geraram uma raça de gigantes. Estes seres ameaçaram a civilização inteira. Deus precisou enviar o dilúvio para restaurar a ordem. Essa história tem raízes na Bíblia, mas os detalhes completos não estão lá. Por quê? Existe um livro antigo que narra tudo em profundidade. O seu nome é o Livro de Enoque. Bem-vindo ao Da Bíblia, o canal que investiga as histórias profundas das Escrituras. Se você é novo aqui, se inscreve agora e ativa o sininho. Este conteúdo é para quem busca conhecimento. Hoje vamos falar do livro mais controverso que quase entrou na Bíblia. O livro que Judas citou diretamente. O livro que explica quem eram os Nefilins, os anjos caídos, e por que Deus enviou o dilúvio. E vamos responder: por que esse livro não está na maioria das Bíblias que lemos hoje? O livro de Enoque foi escrito entre os séculos 3 e 2 a.C., atribuído ao bisavô de Noé. A Bíblia diz em Gênesis 5 que Enoque andou com Deus e que Deus o tomou para si. Ele não experimentou a morte natural, sendo arrebatado aos 365 anos de idade. Mas o que a Bíblia não detalha é o que Enoque testemunhou durante esse relacionamento íntimo. O livro detalha tudo. A primeira seção é o livro dos vigilantes, que descreve em detalhes a queda dos anjos e a corrupção da terra. A segunda seção contém as parábolas de Enoque, com profecias messiânicas sobre o Messias que viria. A terceira é o livro astronômico, descrevendo movimentos dos astros com uma precisão notável para a época. Enoque detalhou o calendário solar e o movimento dos planetas como ninguém antes dele. A quarta apresenta visões de sonhos, uma alegoria impressionante de toda a história de Israel. E a quinta é a Epístola de Enoque, com ensinamentos morais e proféticos para os justos. Fragmentos foram descobertos entre os manuscritos do Mar Morto em 1947. Isso prova que as comunidades do primeiro século estudavam e copiavam este livro intensamente. Mais importante, a Epístola de Judas cita Enoque diretamente, chamando o texto de profecia sagrada. Isso significa que escritores do Novo Testamento reconheciam autoridade espiritual absoluta nesse texto. A verdade sobre Enoque está surgindo. Agora vem a parte que vai expandir seu entendimento bíblico. O livro de Enoque explica em detalhes ricos o que Gênesis capítulo 6 apenas menciona brevemente. Gênesis diz: os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres. Havia gigantes na terra naqueles dias, os Nefilins, e praticamente encerra ali. Mas o livro de Enoque narra toda a história com profundidade. 200 anjos, chamados de vigilantes, ou Grigori em hebraico, conspiraram juntos. O líder deles se chamava Semiasa. Eles fizeram um pacto no Monte Hermon, jurando que desceriam em conjunto para que nenhum carregasse a culpa sozinho. Desceram, escolheram mulheres humanas e se relacionaram com elas, gerando os Nefilins, gigantes poderosos que trouxeram violência e corrupção à terra. Os Nefilins cresceram em poder e violência, consumindo recursos desenfreadamente e espalhando derramamento de sangue. A terra ficou corrompida e cheia de injustiça. Mas não foi apenas isso. Os vigilantes transmitiram conhecimentos proibidos à humanidade. Ensinaram feitiçaria, astrologia, uso de cosméticos e adornos. E ensinaram aos homens como forjar armas de guerra. Um anjo chamado Azazel ensinou metalurgia militar, dando à humanidade tecnologia bélica avançada. Outro chamado Penemui ensinou a escrita com tinta e papel, conhecimento considerado sagrado na época. A injustiça dominou a terra e Deus decidiu intervir. Segundo o livro, ele ordenou ao arcanjo Rafael que prendesse Azazel em uma caverna no deserto, coberto por pedras afiadas. Mandou Rafael prendê-lo com o rosto tapado até o dia do julgamento final. Mandou Miguel prender Semiasa e os outros vigilantes no Tártaro. E então veio o dilúvio, para purificar a terra da corrupção dos Nefilins, para limpar o sangue derramado e recomeçar através da família de Noé. Agora a pergunta fundamental: se esse livro era lido por judeus do primeiro século e Judas o citou, por que não está na maioria das Bíblias? A resposta envolve o processo histórico de canonização. A Igreja primitiva debateu por séculos quais livros deveriam ser considerados inspirados. Alguns pais da Igreja, como Tertuliano e Justino Mártir,
defenderam o livro de Enoque e o consideraram extremamente útil. Mas outros, especialmente Jerônimo no século IV, argumentaram contra sua inclusão. Questionavam a autoria direta por Enoque, consideravam-no pseudepígrafo. Alguns ensinamentos eram difíceis de harmonizar com as escrituras já estabelecidas. Trazia detalhes celestiais demais. Continha nomes específicos de anjos e um calendário solar diferente, o que não aparecia em nenhum outro lugar das escrituras canônicas. Havia também uma questão teológica. O livro enfatiza o papel dos anjos na origem do mal, o que parecia diminuir a responsabilidade humana pelo pecado. A Igreja estava desenvolvendo o conceito de responsabilidade humana pelo pecado, e Enoque parecia desafiar essa visão cuidadosamente construída. Durante o Concílio de Laodiceia, o livro foi oficialmente excluído do cânon no Ocidente. Praticamente desapareceu da circulação por 1000 anos. Sobreviveu na Igreja Ortodoxa Etíope, que o mantém em sua Bíblia canônica até os dias de hoje, fiel à tradição milenar. O livro de Enoque permanece como o maior testemunho do mundo antediluviano que a história oficial tentou esquecer. A verdade foi revelada. Então, o livro de Enoque é escritura inspirada ou literatura judaica antiga? A resposta honesta depende da tradição que você segue. Para a Igreja Ortodoxa Etíope, é parte da Bíblia canônica há 2000 anos. Uma tradição que resistiu ao tempo. Para a maioria dos católicos, ortodoxos e protestantes, é um texto histórico valioso, mas não considerado divinamente inspirado. Para estudiosos, é uma janela fascinante para o judaísmo do Segundo Templo, o período crucial entre o exílio e a destruição de Jerusalém. O livro de Enoque influenciou profundamente o pensamento cristão primitivo. Conceitos sobre anjos e julgamento têm raízes aqui. A imagem do Messias vindo nas nuvens, presente em nossos evangelhos, ecoa o universo teológico que Enoque ajudou a formar. Quando você lê Apocalipse e vê anjos em guerra espiritual, está vendo ecos das visões que Enoque registrou milênios atrás. Muitas interpretações de Gênesis 6 sobre anjos e gigantes são baseadas diretamente na leitura que Enoque popularizou. Milhões de cristãos utilizam, sem perceber, um livro não canônico para entender as passagens mais difíceis da Bíblia oficial. Enoque deveria estar em todas as Bíblias? Cada tradição tem sua resposta, mas o conhecimento profundo é um direito de todo cristão. Merecemos entender o contexto histórico e teológico em que a Bíblia foi formada, estudando com oração e orientação espiritual. Se você quer aprofundar seu conhecimento sobre as riquezas da revelação, esse canal existe para isso. Se inscreve e deixa o seu like. Me conta nos comentários, você já conhecia o livro de Enoque? Como você interpreta os gigantes de Gênesis? Vamos aprender juntos. Até o próximo vídeo. Lembre-se, buscar conhecimento bíblico profundo honra a Deus e fortalece nossa fé. Amém.